O vídeo de hoje é diferente, ele não é uma live, ele não é um pré-jogo, ele não é um pós-jogo, ele é um vídeo onde eu fui pesquisar informações sobre o período do futebol brasileiro onde os rivais do Fluminense protagonizaram vergonha em cima de vergonha. E você vê isso agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente vai tratar a treta do título brasileiro de 1987, que começa em 1986. Em 1986, o Campeonato Brasileiro foi organizado pela CBF com 44 clubes. Esses clubes eram definidos pelos campeonatos estaduais, por exemplo, 6 de São Paulo, 5 do Rio, 2 ou 3 do Rio Grande do Sul, de Minas, enfim. Eram 44 clubes. No regulamento previam 4 grupos de 11 clubes, onde se classificariam para a segunda fase os 6 primeiros colocados, mais os 4 melhores fora esses 6 primeiros, por índice técnico, independente do grupo, e 4 que viriam do grupo especial, que seria a Série B. Por que a Série B subia para a Série A no mesmo ano? Tá ali disputando a Série B e vai para a Série A. Porque a CBF determinou que em 1987 seriam 24 clubes na Série A. Então, os 24 primeiros clubes do Campeonato Brasileiro de 1986 comporiam a Série A de 1987. Então, não seria justo que a Série B não tivesse a chance de subir os seus campeões, vice, terceiro e quarto colocado, para a Série A. Óbvio que a CBF sempre complica a porra toda, Era muito mais simples. Vão ser 24 clubes em 87, sobem os 20 do Campeonato Brasileiro, quer dizer, se mantém os 20 do Campeonato Brasileiro de 86 e sobem 4 da Série B, do Grupo Especial, Módulo Especial, sei lá qual era o nome, em 1986 da Série B. E aí você comporia os 24 primeiros. É simples, não é? Mas para a CBF, sempre o simples é o mais difícil de ser feito. Beleza, era esse o regulamento e o campeonato começou. Ao longo da primeira fase do Campeonato Brasileiro, e vamos lembrar, 4 grupos de 11, dois gigantes do futebol brasileiro estavam muito mal. Esses gigantes eram Botafogo e Vasco. O Botafogo e o Vasco estavam lá lutando para se classificar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro e se não se classificassem, seriam rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro de 1987. Pois bem, o Botafogo consegue se classificar com 10 pontos na Bacia das Almas, lá entre os 4 melhores, fora os já classificados direto, mas o Vasco não. Só que aí o Vasco entra na Justiça Comum. E por que o Vasco entra na Justiça Comum? O Vasco entra na Justiça Comum porque o jogador Carlos Alberto do Sergipe atuou dopado, foi pego no exame antidoping do jogo Sergipe 1, Joinville 1. E o regulamento na época previa que o ponto era retirado do time que tinha o jogador pego no antidoping e entregue para o outro time. Então o Joinville, que teria 1 ponto, passaria a ter 2, chegaria também a 10 pontos, passaria o Vasco, que só fez 9 na primeira fase, e o Vasco estaria eliminado do Campeonato Brasileiro de 1986 e rebaixado para a Série B de 1987. Então o Vasco entrou na Justiça Comum, e desse imbróglio que envolvia o Vasco e o Joinville na Justiça Comum, poderia dar uma treta muito grande, e a CBF falou assim, não, vamos resolver essa parada aqui como bons amigos, e os dois estão classificados para a segunda fase, beleza? A portuguesa falou, não, porque se esses dois entrarem, sou eu que caio. E eu também estou na justiça contra a CBF por conta de uma questão de ingresso, de venda de ingresso. Eu não sei ao certo qual foi essa treta. E aí a CBF coçou a cabeça e falou assim, tá, então vamos fazer o seguinte, no meio do campeonato vamos virar a mesa, e vamos classificar mais 4 por índice técnico. E assim entraram mais 4 clubes por índice técnico para a segunda fase do Campeonato Brasileiro, nessa virada de mesa, que são Vasco, Náutico, Santa Cruz e o Sobradinho do Distrito Federal. E assim foi disputada a segunda fase. Na segunda fase, o Vasco melhorou, foi 15º colocado no campeonato, se garantiu tranquilamente na Série A de 1987, porém, o Botafogo foi penúltimo colocado no seu grupo.
Na segunda fase eram 4 grupos de 9, já que tinha havido a virada de mesa ao fim da primeira fase, né, eram 4 grupos de 9, onde se classificavam para a terceira fase os 4 primeiros de cada grupo, os outros 3 se garantiriam na Série A de 1987, os 2 últimos de cada grupo seriam rebaixados. E o Botafogo foi penúltimo no seu grupo e seria rebaixado. E tem vídeo, inclusive, do Globo Esporte do dia seguinte ao rebaixamento com Fernando Vanucci. Dá uma pesquisada aí, né? Tem um vídeo dele falando: o Botafogo está rebaixado para o Campeonato Brasileiro de 1987 ou algo parecido com isso. Termina o campeonato, o São Paulo é campeão, numa final sensacional contra o Guarani. 2 jogos eletrizantes, 2 empates, 1-1 e 3-3. São Paulo ganha nos pênaltis lá no Brinco de Ouro da Princesa. A gente já está em 1987 e a CBF lá por abril fala assim: tá meio complicado, eu tô meio sem grana aí para fazer o Campeonato Brasileiro, mas vamos ver como é que fica. Quando chega julho ela fala: não tem dinheiro para fazer o Campeonato Brasileiro, acabou o dinheiro. E aí o Clube dos 13 é formado, né? Os clubes se unem e falam assim: a gente organiza o Campeonato Brasileiro de 1987 e decidem que fariam o campeonato pegando os 16 primeiros do ranking e fazendo a Série A com 16 clubes, né? Que era a Copa União. E aí, uma semana depois da CBF dizer que não tinha dinheiro, ela falou: peraí que eu arrumei o dinheiro, então a gente vai fazer o campeonato. Beleza, a ideia de vocês é boa, vamos ter esse módulo aqui com esses 16 clubes, mas nós vamos ter um módulo aqui com os 16 clubes subsequentes no nosso ranking. E aí, lá no final, a gente faz o cruzamento. No dia 8 de setembro de 1987, Eurico Miranda, representando o Clube dos 13, vai a uma reunião na CBF para tratar do regulamento do Campeonato Brasileiro daquele ano. E aí ele diz: não aceitamos o cruzamento. E a CBF diz: se você não aceita, não tem campeonato. Porque é a CBF quem determina. Não é o Clube dos 13, não é o Eurico Miranda, não é o Márcio Braga, sabe? Não é o Fábio Gito, que eu acho que era o presidente do Fluminense à época. Não é, ou era o Schwartz ainda, não me lembro. Mas não eram esses caras que determinariam se haveria ou se não haveria Campeonato Brasileiro. Era a CBF, mesmo sem dinheiro. E a CBF bota o pau na mesa e fala: se vocês não assinarem, não tem Campeonato Brasileiro. E aí o Eurico Miranda fala: beleza, se os termos são esses, eu assino pelo Clube dos 13, e ele era o representante legal, né, do Clube dos 13 para essa reunião com a CBF. Então, no dia 8 de setembro de 1987, o Clube dos 13, do qual o Flamengo e o Internacional faziam parte, assina o regulamento do Campeonato Brasileiro, que começou no dia 11 de setembro, 3 dias depois do regulamento assinado. No dia seguinte, dia 9 de setembro de 1987, Carlos Miguel Aidar e Márcio Braga falam assim: não, nós não vamos fazer cruzamento nenhum com o módulo amarelo e tararará. Mas quem são Márcio Braga e Carlos Miguel Aidar na fila do pão para dizer que não vão cumprir o regulamento com o regulamento assinado? Não é verdade? E eles disseram que não cruzariam. O campeonato se desenrola, o Flamengo ganha do Internacional, né, o módulo verde, de 1-0 no Maracanã, acho que o gol do Bebeto, se eu não me engano, e se auto-intitula campeão brasileiro. Mas não vai aos cruzamentos contra Sport e Guarani, perde por WO, não só ele, mas o Inter também, e o Sport, numa cobrança de pênalti interminável, ganha do Guarani e se sagra campeão brasileiro de 1987, o Guarani vice-campeão brasileiro de 1987. É preciso que se diga que Flamengo e Internacional deveriam ser rebaixados, né, por se negarem a jogar, por perderem por WO, por não cumprirem o regulamento. Ambos deveriam ser rebaixados. Mas, como eu não sei se isso estava previsto no regulamento ou no CBJD, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né, eu não vou tratar isso, né, como uma virada de mesa em favor do Inter e do Flamengo. Tá? Mas, num país sério, num país civilizado, os dois teriam sido rebaixados porque não jogaram deliberadamente. E aí eu vou aqui fazer uma história rapidamente, uma cronologia do que aconteceu depois da final entre Sport e Guarani. No dia 20 de maio de 1988, acontece uma reunião entre representantes da FIFA e representantes da CBF. Né? E aí, nesta reunião,
se determina que Sport e Guarani são campeão e vice do Campeonato Brasileiro de 87 e que representariam, como representaram, o Brasil na Libertadores de 1988. No dia 16 de março de 2018, porque aí assim, o que aconteceu? O Flamengo foi para a justiça, né? Foi brigar pelo título de 1987, mas ainda sem muito, né? Bastava a imprensa dizer que era, a torcida do Flamengo dizer que era, e estava mais ou menos tudo bem para o Flamengo. Porém, existia uma coisa chamada Taça de Bolinhas. A Taça de Bolinhas foi instituída pela CBD ainda, antes de ser a CBF, que dizia que quem ganhasse 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas, ficava com aquele troféu para sempre. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro em 80, 82 e 83. Tinha 3 títulos. Se ele tivesse jogado contra o Sport e Guarani, conquistado em 87, em 92 a Taça das Bolinhas seria do Flamengo. Porém, 87, né, como eu falei, né, foi determinado pela FIFA numa reunião em 88 que Sport e Guarani eram campeão e vice do Campeonato Brasileiro de 87. Então ele tinha 4 títulos. O São Paulo tinha o título de 1977, 1986, ambos ganham nos pênaltis contra o Atlético Mineiro e contra a Guarani, respectivamente. E aí o que acontece? Em 91, o São Paulo ganha o tricampeonato, e aí vem 2005, 2006 e 2007. Em 2006, o São Paulo conquista o 5º título brasileiro e toma posse da Taça de Bolinhas. E aí o Flamengo falou, não, é nossa, porque 87 é nossa, eu vou para a justiça, e foi para a justiça. E aí tá lá no tapetão, já tinha ido antes, né, para o STJD e tal, e lá no tapetão, vai para a Justiça Comum, isso roda, sobe, e chega nesse dia que eu falei, 16 de março de 2018, o Supremo Tribunal Federal, como se o tribunal não tivesse coisa mais séria, né, para decidir, foi decidir o título de 1987, né, já que o Flamengo estava há tanto tempo no tapetão, e ele decide que o Sport é o único campeão brasileiro. E acabou, não tem mais para onde recorrer. Chegou na Suprema Corte, vai recorrer a quem mais? Né? Então o Flamengo ficou sem ter onde recorrer, o Sport campeão brasileiro de 87, mas não contavam com a astúcia, né, dos representantes jurídicos do Flamengo. E aí no dia 4 de dezembro do mesmo ano, 2018, o Flamengo entrou na 8ª Vara Civil para reivindicar o título do módulo verde, como se fosse um brasileiro. Né? Ou seja, sabe aquela coisa do fala isso, mas fala diferente? Pois é, faz isso, mas faz diferente. Então ele não podia entrar para pedir o título brasileiro de 1987, porque o STF já tinha transitado e julgado, né, não tinha mais para onde recorrer. Ele entra na justiça para pedir o reconhecimento do módulo verde como campeão brasileiro, né, reconhecer o título de 1987, o título do módulo verde. E aí o TJ vai lá, vai julgar, em 24 de setembro de 2019, o Flamengo desistiu da ação. Não vai dar em porra nenhuma mesmo, a FIFA já decidiu, o STF já decidiu, a imprensa diz que eu sou, então tá bom. Né? Tal e qual Joseph Goebbels, né, o ministro do Hitler, que dizia que uma mentira dita muitas vezes vira verdade, né? As pessoas ficam repetindo que o Flamengo é campeão de 1987 e para a gente está tudo certo. Em 2021, uma reportagem da FIFA não reconhece o Flamengo como campeão de 1987. Então, gente, essa treta toda é fruto das maracutaias do futebol brasileiro de sempre. Não pensa que não acontece hoje, mas hoje há uma fiscalização muito maior, sobretudo da sociedade. A comunicação é muito mais rápida, é muito mais fácil você pegar mutretas acontecendo, mas naquela época não era. Então as coisas dos bastidores eram sujas, eram podres, né? E teve a virada de mesa que favoreceu o Botafogo, né, que era para o Botafogo jogar a Série B de 1987, teve a virada de mesa durante o campeonato de 1986, da primeira para a segunda fase viraram a mesa para o Vasco não ser rebaixado, e no final das contas, né, o Flamengo ficou no tapetão desde aquela época até 2019, na verdade até um pouco mais, mas
né? Entraram com alguns acórdãos e tal no STF, mas perderam todos. Né? Se o Sport fosse considerado campeão brasileiro, cada vez que ele ganhou do Flamengo na Justiça, é o maior campeão brasileiro da história. Né? Então, a gente precisa da verdade. Zoar o coleguinha que torce para outro time, legal, bacana, né? Faz parte, né? A gente acaba se divertindo com isso. Mas a verdade é que, botafoguense, pague a Série B de 87. Vascaíno, pague a Série B de 87. Flamenguista, se auto-intitule Rei do Tapetão, porque nunca na história do Brasil um time ficou tanto tempo no tapetão para tentar roubar o título de um coleguinha no Campeonato Brasileiro. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e fiquem com os fatos, nunca com as fake news.